Ano, tudo bem? Então vamos para a nossa videoaula de ciências de hoje, certo? Retomando um pouquinho o que nós vimos na nossa última videoaula, que foi sobre os ecossistemas, certo? Nós vimos que os ecossistemas, eles são ambientes, são lugares onde há uma interação entre seres vivos e seres não vivos. Inclusive, até temos também o vídeo da nossa Gabriele, né, que ilustrou isso muito bem, fazendo o seu terrário, aonde naquele ambiente, daquele aquário que ela montou com todos os componentes que precisava para se fazer um terrário, ali nós vimos os componentes vivos e não vimos, Nós vimos ali o quê? Nós vimos ali a composição de areia que ela colocou, um componente não vivo. Nós vimos os cascalhos, não vivo. Porém, ela colocou o que de seres vivos ali? Ela colocou o tatu-bola, certo? Então, mesmo naquele ambiente tão pequeno, ali existe a ação, um ecossistema, existe uma interação, uma relação entre seres vivos e seres não vivos. Depois, meus queridos, nós vimos ali também as questões do que era o ser biótico e o ser abiótico. O ser biótico são os seres vivos. Os abióticos são os seres não vivos. Lembram que a prof explicou isso? Porque em outros livros, até em pesquisas que vocês forem fazer, pode aparecer essa nomenclatura para seres vivos e seres não vivos, e até para aumentar o nosso vocabulário em ciências, certo? Então, eu vou iniciar a aula de hoje, depois dessa revisãozinha básica, conversando com vocês e corrigindo as atividades que ficaram da semana anterior. Ok? Então, vamos lá. Ali, no nosso capítulo sobre os ecossistemas, nós temos a atividade de número 1. No texto e responda as questões. Então, aquele pequeno texto ali abaixo. Nos ecossistemas de cavernas, que são ambientes úmidos e escuros, vivem animais que não têm cor nos olhos, mas geralmente apresentam longas antenas e olfato bem apurado. Que característica do ambiente dos animais das cavernas estão adaptados? Ou seja, qual é o ambiente em que eles, através dos anos, precisaram estar se adaptando para sobreviver? A escuridão. Nós sabemos que na caverna não existe luz, não tem entrada de luz solar, nem qualquer outro tipo de luminosidade. Então, eles precisavam se adaptar e resposta da letra A escuridão. Depois, na letrinha B, pergunta ali quais as adaptações foram citadas no texto, ou seja, que adaptações que fizeram com que esse animal pudesse viver na escuridão. Nós vimos ali que eram as antenas longas, muito possivelmente para sua localização, e também o olfato apurado, né, para sentir o cheiro de outros animais, ou até mesmo uma situação de perigo, né? Tem animais que se fazem do olfato para fugir dos perigos, que é a resposta da nossa letra B. Depois, pesquise uma fotografia de um ambiente aquático e descreva os componentes desse ecossistema. Eu peguei aqui para vocês, vou abrir para vocês agora, eu peguei aqui uma imagem de um ambiente aquático, certo? E analisei esse ambiente aquático, bem como vocês devem ter feito, ok? Então, vamos lá. O que eu posso perceber aqui nessa imagem de ser vivo neste ecossistema? Lembrando que é um ambiente aquático. Eu peguei o fundo do mar aqui. Então, eu tenho uma infinidade de seres vivos nesse ambiente, certo? Eu vou ter peixes, uma gama imensa de diversidade de peixe, de variedade de peixe. Eu vou ter as algas, são plantas, são seres vivos, certo? Porém, aqui no fundo eu identifiquei como se fossem rochas, pedras, que é o componente não vivo desse meu ecossistema. E também a água como componente não vivo, elemento fundamental desse ecossistema. Por quê?
Esse meu peixe que está aqui nessa foto, ele não sobreviveria fora do seu ambiente, ele não viveria fora da água. Por isso que a água, nesta fotografia, ela se faz um elemento principal e também de interação com o peixe, porque sem a água o peixe não sobreviveria, certo? Então há essa relação, ok? Vamos voltar lá para o nosso livro interativo. Atividade bumerangue. Observe novamente a imagem de abertura desta unidade que representa um ecossistema da Mata Atlântica. Para vocês, né, penso que até comentamos isso na nossa última videoaula, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica são os maiores ecossistemas do mundo, certo? Então, na nossa imagem principal aqui, lá no início da nossa unidade, olha que abriu agora, vai haver a interação, ou seja, dos seres vivos, dos seres bióticos e dos seres não vivos, que são os seres abióticos. Então, eu olhando para essa imagem aqui, como estou fazendo agora, eu percebo uma variedade imensa também de elementos de seres vivos. Eu percebo ali os animais, eu percebo as árvores, eu percebo ali uma variedade de plantas no chão, no solo, certo? E também posso perceber os componentes não vivos, se eu olhar mais, com um olhar mais apurado. Eu vou ver ali, ó, o meu solo, a terra nesse cantinho aqui, esses cascalhos, esses galhos caídos, secos, já mortos, fazem parte do componente não vivo desse meu ecossistema na Mata Atlântica e que fazem uma relação entre si, procuram, né, fazer essa interação de um ser vivo, de um ser não vivo, para que se tenha o equilíbrio dentro de um ecossistema. A nossa matéria de hoje, o nosso conteúdo de hoje, meus amores, vai ser sobre as relações ecológicas entre os seres vivos. E aqui eu vou perceber que, dentro de um ecossistema, eu tenho relação de interação entre um ser vivo e um ser não vivo. Porém, nas relações ecológicas, eu vou ter um relacionamento desses seres entre si, que elas podem ser boas, podem ser benéficas, mas também elas podem não ser tão boas assim. Elas podem estar, ao passo que ajudando um, prejudicando o outro. Certo? E aí, então, nós vamos conhecer cada uma desses tipos de relações ecológicas agora que nós vamos estar falando. Vejam bem ali, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui para marcar. No ambiente, os seres vivos se relacionam entre si, estabelecendo várias interações, chamadas do quê? Relações ecológicas. Então, vamos lá. Essas relações ecológicas, elas vão estar relacionadas de um ser vivo para outro ser vivo. E eles vão estar se relacionando entre si, certo? E nessa relação ecológica é que eles vão estar estabelecendo essa variedade de benefícios ou de ajuda que um vai fazer pelo outro, certo? Mas claro que nem sempre, nem toda relação ecológica vai ser benéfica para um ou para outro. Vamos começar então aqui, ó, com o mutualismo, certo? O mutualismo vai ser a relação entre os seres vivos em que as duas partes desses seres vivos vão obter um benefício. Ou seja, um não vai sobreviver sem o outro, certo? E nós temos aqui, ó, como vocês podem ver, uma relação muito específica que é de um fungo, certo? Com as algas ali produzidas no tronco daquela árvore. Vejam o que diz a nossa imagem ali embaixo, ó. A relação entre um tipo específico de alga e de fungo forma o líquen. Então, alga e fungo
vão formar uma substância que é chamada de líquen. O fungo se beneficia do alimento produzido pela alga. E a alga se beneficia da proteção e da substância fornecida pelo fungo. Ou seja, há um benefício para ambas as partes, né? O fungo vai se beneficiar pelo alimento que é produzido pela alga e a alga se beneficia pela substância produzida pelo fungo. Para quê? Para sua proteção. Então, a alga gera alimentação para o fungo e o fungo gera proteção para a alga. E entre esses dois há essa relação de interação, de ajuda, de benefícios. Então, por isso se chama mutualismo. Ela é mútua, certo? A próxima relação ecológica que nós vamos conhecer é a competição. Olhem ali, é a relação em que os seres vivos competem por um ou mais recursos. E aqui é realmente uma competição, certo? Como água, alimento, abrigo, entre as mais variadas coisas. Então, olhem ali. Eu tenho aqui um ambiente, tá? Extremamente seco, como nós podemos ver através dessa imagem do nosso livro interativo, certo? E nessa estação, nesse ambiente, onde há uma maior seca, ou seja, uma escassez de água, nós temos aqui as plantas. O porquê, pelo que essas plantas vão competir? Essas plantas vão estar competindo pela água. Para quê? Para sua sobrevivência, obviamente. Nós sabemos que uma planta sem água, ela seca, ela morre. Porém, algumas plantas, elas vão se utilizar de meios para isso, certo? Então, olhem ali, ó, no caso desta imagem, desta mata, nós vimos um ambiente extremamente seco. Porém, esses galhos que nós estamos vendo ali, secos e tal, eles estão duelando ali por esse elemento da natureza, que é a água, para que eles possam estar sobrevivendo. Então, há essa relação de competição, ou seja, eles estão competindo por algo que vai beneficiar um deles, certo? Vamos, então, para a próxima relação ecológica, que é o parasitismo. Olha aqui. Parasitismo. O próprio nome já diz, vem de parasita. Qual é o parasita mais famoso que a gente conhece? O piolho. O piolho é um parasita. E aí, aqui no parasitismo, nós vamos ter dois tipos de elementos. Nós vamos ter o parasita e nós vamos ter o hospedeiro. Relação entre dois seres vivos, isso é o parasitismo, certo? É a relação entre os dois seres vivos, em que um é beneficiado, enquanto o outro é prejudicado. É o que a prof falou lá no início do nosso capítulo 2, quando nós iniciamos aqui a videoaula. Nem toda relação ecológica entre os seres vivos ela vai ser benéfica para todos. Não. Nós já vimos que no mutualismo isso vai acontecer, um não vai viver sem o outro. Nós vimos que na competição, no caso ali daquela imagem, as plantas vão estar competindo por água para sua sobrevivência. Isso pode acontecer também entre os animais carnívoros, onde eles podem estar competindo pela sua presa em função do seu alimento. Isso também vai ser uma competição. E no parasitismo, nós vamos aqui encontrar dois elementos. Nós vamos encontrar o hospedeiro e o parasita, numa relação em que um é beneficiado e o outro é prejudicado. Então, vamos ler ali o que vai falar o nosso livro interativo. A relação entre dois seres vivos em que um é beneficiado enquanto o outro é prejudicado é chamado de parasitismo. O ser vivo beneficiado, chamado parasita, ou seja, o parasita é quem se beneficia, pode viver dentro ou fora do organismo prejudicado, ou seja, o hospedeiro. Então, quem vai ser beneficiado dentro dessa relação do parasitismo é o parasita. E quem é o prejudicado é o hospedeiro. O parasita retira nutrientes do hospedeiro para sobreviver. Então, olhem aqui nessa imagem, pouco legal,
do piolho. Nessa imagem aqui fica muito claro quem é o parasita. O parasita é o piolho, que é beneficiado pelo quê? Pelos nutrientes que o sangue do hospedeiro, ou seja, a pessoa que está com piolho, vai nutrir este parasita. Ele está fora do nosso organismo, certo? O piolho a gente sabe que caminha na cabeça, então ele está fora do meu organismo. Mas eu posso ter parasitas internos dentro de um organismo humano, como, por exemplo, a famosa lombriga. A lombriga é um parasita, certo? Ela se beneficia dentro do nosso organismo, nós que somos os hospedeiros. Então, olhem o que diz a nossa imagem ali, ó. O piolho animal que vive no couro cabeludo dos seres humanos e se alimenta de sangue é um exemplo de parasita. Então, os piolhos vão medir de 2 a 3 milímetros. É inacreditável que uma coisa tão pequena incomode tanto, não é mesmo? E nós vamos ter também aqui a nossa última relação ecológica de hoje, que é a cooperação. A cooperação é uma relação na qual os dois seres vivos participantes obtêm benefícios. Porém, essa relação não envolve a sobrevivência desses seres vivos. Ou seja, eles têm uma relação, certo? Onde um participante vai obter benefício. Porém, a outra parte que não é beneficiada, ela também não é prejudicada. Ok? Não vai acontecer nada com a outra parte. Então, a cooperação é uma relação na qual dois seres vivos participantes obtêm benefícios. Um beneficia o outro, mais ou menos, mas há um benefício mútuo. Porém, não é isso que vai gerar a morte de um ou de outro, certo? Isto não está relacionado à sobrevivência, tá? Porém, essa relação não envolve a sobrevivência desses seres vivos, ok? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Algumas aves se alimentam de carrapatos presentes na pele de animais como o búfalo. Nessa relação, o búfalo fornece alimento para a ave e ela o livra dos parasitas. Então, o que acontece aqui no búfalo? Vamos entender um pouquinho, tá? Nós vamos ter aves no nosso sistema, no nosso ambiente, que se alimentam de parasitas, certo? Neste caso aqui, parasitas podem estar em animais, enfim, qualquer outro tipo de animal. Mas nesse caso aqui do búfalo, o que vai acontecer, tá? A ave vai se alimentar desse parasita. Ou seja, vai estar libertando esse búfalo desse carrapato, desse parasita. Então, o que vai acontecer nessa relação? A ave vai se alimentar desse carrapato, desse parasita, e o búfalo fica livre disso. O búfalo fica livre deste incômodo, certo? Então, quais são as relações ecológicas que nós vimos hoje? Vamos lá. Mutualismo. Aonde há um benefício mútuo, vamos relembrar uma a uma aqui, ó. Aonde há um benefício mútuo, aonde um não vai sobreviver sem o outro. Depois nós temos aqui a competição, e nesse aqui sim, quem não ganhar a competição acaba morrendo, certo? Então, na competição, há essa corrida, entre aspas, né? Por um ou mais recursos, seja em plantas, no caso das águas, ou de animais, através do seu alimento, do seu sustento. Quem ganha essa competição é quem consegue adquirir esse alimento, certo? Quem consegue adquirir esse elemento também. Então, quem conseguir sobrevive. Então, na competição, há sim essa relação de sobrevivência ou não. Depois, nós temos ali o parasitismo, que tem a imagem do nosso amigo piolho. E no parasitismo nós vamos ter aqui dois elementos, o parasita e o hospedeiro, aonde só o parasita vai ser beneficiado, certo? Como que esse parasita é beneficiado? Se alimentando, né, e prejudicando o organismo do hospedeiro. No caso aqui, o piolho parasita e nós, humanos, o hospedeiro dele. E depois nós temos a cooperação,
que não vai estar ligado à sobrevivência de um desses seres vivos, porém, é uma relação de cooperação, onde um ajuda o outro, certo? O que vai ficar de tarefa para essa semana? Vamos lá. As atividades seguintes, certo? Onde vocês vão estar aqui no número 1, identificando a relação ecológica, né? Que essas imagens abaixo vão trazer. Opa, perdão, passei demais, certo? E aqui nós temos um recurso muito legal, que é o Por Dentro de um Formigueiro. Esse recurso vai estar na nossa plataforma Uno, certo? No livro interativo de cada um de vocês tem esse recurso. Vamos ver se ele vai carregar aqui. E a gente olha, se não, você entra na plataforma Uno e ali você... Não, acho que não vai carregar, gente. Acho que não vai carregar, enfim. Enfim, vocês entrem ali nesse recurso, tá? Entrem com o login e senha de cada um de vocês. Entrem ali no Por Dentro do Formigueiro e ali vocês vão observar a relação ecológica que há entre as formigas, certo? E aí vocês vão responder a pergunta de número 2. E depois as demais atividades ali que foram solicitadas, sempre tratando da relação ecológica entre os seres vivos. Ok, queridos? Essa foi a nossa videoaula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, contacte a Prof nos nossos canais de comunicação, plataforma Uno, e-mail da turma e no Clipe Escola. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.